Olá a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas aqui no canal Eu Sou a Nova Era, onde todos nós somos e estamos ascendendo em consciência. Eu me chamo Bruna Lux e hoje eu vim compartilhar com vocês a minha experiência, ou melhor, uma das minhas experiências de vivência da noite escura da alma. Eu já queria ter vindo dividir com vocês há mais tempo e eu vinha pensando em como eu poderia fazer isso. Até que hoje, pela manhã, eu ouvi a canalização de uma irmã estelar chamada Rieva, do Conselho de Luz Pleiadiano, onde ela falava sobre esse mês de julho de 2025 como um momento de noite escura da alma coletiva. Quando eu li o título, eu me espantei um pouco, porque todo mundo que já passou por essa noite escura da alma sabe que é um momento onde você tenta sobreviver. Tudo que você quer é isso, é sobreviver. E quando eu li que isso aconteceria de uma forma coletiva, por mais que a gente, enquanto trabalhador da luz, enquanto semente estelar, vá se preparando, em teoria, com as informações que nos chegam, quando a demanda ela vem na prática, a gente começa a sentir energeticamente que tudo está mudando e está precisando da nossa força, do nosso centramento. Então a coisa ela começa a ficar mais palpável, mesmo que não seja vista ou, enfim, com todos aqueles mecanismos de terceira dimensão. E quando eu ouvi a canalização, eu fui me tranquilizando, porque às vezes alguns títulos nos espantam, ou enfim, gera na gente um tipo de interpretação pessoal, que na verdade nem era exatamente aquilo. Então eu fui me tranquilizando. Eu vou deixar aqui abaixo, inclusive, essa canalização. É muito especial que você escute, é maravilhosa a canalização, principalmente se você estiver me ouvindo no mês de julho de 2025, ok? Bom, eu acredito, pessoa querida que está me ouvindo, que cada vez mais vai se fazer importante a gente dividir as nossas experiências pessoais, porque todos nós estamos em ascensão, Eu acredito que nesse ponto, eu sei que alguns sabem, em teoria, mais que outros, porque estão em dedicação de estudo, ou, enfim, vieram trabalhando aí suas consciências desde vidas anteriores para esse momento. Mas eu acredito que o que vai nos levar para essa consciência de unidade é dividirmos as nossas experiências. Eu já ouvi em canalização, eu acredito que do comandante Asta Sharon, e canalização do Arcanjo Miguel, falando sobre a importância da gente partilhar as nossas experiências, para que o outro se inspire e para que o outro também respire aliviado, de ver que ele não está sozinho naquela experiência, de que ele perceba que não é que todo mundo parece que está desperto ou já está com os pés na quinta dimensão e essa pessoa não, sabe? Todos nós estamos em ascensão, então é muito importante que a gente divida experiências como essa que eu vou dividir agora com vocês, tá? E eu agradeci imensamente a querida irmã estelar Rieva, porque ela trouxe a inspiração que eu estava precisando para levar uma contribuição, né, para a tua vida e para de todas as outras pessoas que estão ouvindo aqui também.
Bom, ontem eu estava mexendo em alguns cadernos onde eu faço anotações. Eu tenho o hábito de escrever desde os meus 12 anos, até onde eu me lembro, sobre experiências da minha vida. Então, vocês imaginem, né? Hoje eu tenho 32, eu tenho muitos cadernos e eu acabei naquela inconsciência, né? Escrevendo muitas experiências e muitas coisas que me ajudam a entender hoje que eu já vinha no processo de ascensão desde a infância. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo também. Talvez a única diferença é que eu tenho esse hábito de escrever, talvez você não, né? Talvez sim, talvez não. Então eu consigo fazer ali a minha própria linha do tempo nessa encarnação. E ontem eu estava mexendo, né, em alguns desses cadernos e eu abri um caderno do ano de 2022, né? Agora recente, há 3 anos. E eu abri numa parte que eu fiquei muito feliz de ter escrito sobre essa experiência, porque, para ser muito sincera com vocês, essa questão da nossa mente, né, ela vem mudando tanto com essa questão da ascensão, as informações, tudo tem chegado tão rápido e tem sido processado tão rápido por nós devido à mudança do DNA, né, que eu lembro da cena onde eu vivi a minha última noite, né, ali escura da alma. Eu lembro que foi em 2022, foi a última situação que eu passei, mas eu não lembrava que eu tinha escrito sobre ela. Por causa dessas nuances que a gente fica, né, nesse campo do mental, principalmente nesses últimos anos, né? Então eu lembro da cena, da vivência, mas eu não lembrava que eu tinha escrito, e eu escrevi sobre esse dia. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o que eu escrevi, tá? Eu vou ler agora. E quando eu finalizar, eu vou falar sobre a minha intenção em dividir ela com você e o porquê exatamente de agora isso está acontecendo, tá? Cada vez mais a gente vai entender que coincidências não existem, e sim sincronias. Então, não foi à toa que eu encontrei essa página nesse caderno, diante de tantos cadernos, e que essa canalização chega para mim no dia de hoje, né? E agora esse áudio chegando até você. Então, vamos lá. Vou fazer a leitura, tá bom? Relato de inverno 2022. Dia 21 de setembro de 2022. Hoje, 21 de setembro de 2022, é oficialmente o último dia de inverno aqui no Hemisfério Sul. Resolvi escrever esse relato, pois preciso registrar as superações nas quais resisti, os escuros que frequentei e os ensinamentos que levarei. Eu celebrei o início do inverno sem jamais pensar que, na verdade, estava festejando o começo da minha libertação, das máscaras no chão, da verdade revelada. Não foram dias fáceis, e sei que há beleza no que é desafiador, mas eu realmente quase fracassei perante a minha alma. O que de mim insistiu em sobreviver está agora escrevendo essas palavras. Há muito tempo já não recordava o que era uma crise existencial. Há muito tempo eu não lembrava o que era quase enlouquecer. Esses dias de inverno foram de vagueio interno, sem luz,
me vi tendo dificuldades de olhar em frente, me manter de pé. Só Deus, só a espiritualidade sabe o tamanho da torre que estava se destruindo e queimando o meu coração. Eu quase desisti. Eu quase morri. Até este inverno, eu achei que sabia sobre estar internamente perdida. Eu já passei por outras guerras antes, mas nada do que me atingiu nelas se comparou ao que me dilacerou dessa vez. Uma das piores coisas que já vivi foi ter perdido o rumo que me levava a mim mesma. É como acordar sem lembrar de quem se é. É como uma lâmina que vai cortando imperceptivelmente até você perceber que seu sangue está jorrando. Tive que chegar a isso para compreender. Precisei perder o caminho, o jeito, o gosto, a vontade, a energia, o sonho, a estrutura, a fala. Precisei das noites frias, onde um cobertor de nadas me cobria até o próximo dia de loucura, de padecimento. Achei que realmente não voltaria à sanidade e ao conforto do pertencimento, do encontrar-me. A depressão me tomou. Mas, no ápice da minha morte para a vida, me senti tocada. Minha intuição soprou ser o Espírito Santo. Entre lágrimas e desespero, uma música foi soprada ao meu ouvido. Uma música do passado, uma das que me conectava profundamente com Deus. Você tem valor e o Espírito Santo se move em você. Cada parte da canção me trouxe uma mensagem. Aqui está a canção. Abre aspas. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis. Daí, você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso, levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Fecha aspas. Desde esse dia, eu entendi o recado e tentei reagir da forma que eu podia, todos os dias, tentando vibrar mais positivamente. Me perdi durante o inverno, mas me encontrei novamente, desta vez renascida. O mover de Deus agiu e o meu mover em direção da vida se uniu. Saio desse espaço-tempo forte, ressignificada, cuidadosa, leve, esperançosa e com uma sacola
cheia de aprendizados das lembranças que escolhi não levar nem escrever. A presença do sol, por mais leve que fosse seu brilho e mais rápidas que fossem suas visitas para um período de inverno, foi simplesmente fundamental. Aproveitei os dias em que ele aparecia para tomar banhos ao ar livre, energizar meus chakras, esquentar o meu corpo, conversar, apreciar, entender, plantar, ficar com meus gatos. A dor me fez perder a noção de quantos dias padeci, assim como a ordem cronológica. Mas a felicidade me devolveu a calmaria, a apreciação, a esperança e a integração. Guardei o meu sabá de inverno numa taça e hoje irei me desfazer dele na casa da Mãe Terra, como testemunho de minha sobrevivência. Sou muito grata por tudo que passei e principalmente pelas mãos divinas que me sustentaram quando eu não mais podia. Saio desse inverno com o coração quente pelo sol que me aqueceu em esperança por dias melhores. Sempre há como se salvar. A resposta sempre está dentro. Amém. Por Bruna Guimarães, dia 21 de setembro de 2022. Bom, amados, confesso que em alguns momentos eu precisei segurar as lágrimas aqui, porque quando a gente relê, a gente revive, né? E eu lembro das cenas desse dia de uma forma muito clara. Ficou o registro na alma, né? Hoje eu não vim falar sobre tristeza com isso, tá? E aqui eu expresso o objetivo desse áudio, que é te fortalecer, tá? Você não precisa necessariamente estar passando pela noite escura da alma. Mas se você estiver triste, se você estiver desesperançado, se as energias da luz estão chegando ao teu campo, mas de uma forma difícil de suportar, dói teu corpo físico, dói tua mente, as emoções à flor da pele. Eu li essa carta hoje como uma nova pessoa. Hoje eu não me sinto mais uma sobrevivente. Naquele dia eu me senti, né? Eu sobrevivi ao que eu achei que não suportaria. Hoje eu venho dividir com vocês como uma nova pessoa e tendo de agradecer muito aquela minha versão que suportou não só aquela noite, mas todos os anos anteriores e todos os choros que também vieram depois, porque a ascensão é algo lindo, é algo muito esperado por todos nós. Mas ao mesmo tempo a gente está se despedindo do que a gente achava que era verdade, do que a gente vivia até ontem como uma realidade. Então, ninguém nunca falou que seria fácil, né? Não existe uma canalização que eu tenha ouvido até hoje que tenha falado que esse processo seria simples, seria fácil, seria tranquilo, né? Aqui não é sobre uns serem melhores do que outros. Aqui é sobre uma ascensão coletiva. Então, quando eu ouvi hoje pela manhã a canalização da irmã Estelar Rieva, ela falou que esse mês de julho seria essa noite escura da alma coletiva,
e eu já vivi a noite escura da alma, então eu sei a potência que ela tem de tirar as suas esperanças, porque ela representa, na verdade, o estopim. Ela representa o chão do fundo do poço. É na noite escura da alma que você descobre que o fundo do poço tem fundo, sim. Tem um chão lá. Você descobre nesse dia, quando seus pés encostam nesse chão. E é pisando nesse chão que você ganha o impulso de subir novamente e de se retirar desse fundo do poço. O que eu quis fazer com esse áudio foi trazer para você a experiência de alguém que deu esse impulso. Só que quando eu entrei nesse fundo do poço, jamais eu imaginei que haveria esse chão. Eu acho que o que eu consegui colocar em palavras eu coloquei nessa carta, mas tem coisa que só sentindo mesmo, né? Teve coisas que eu não quis nem colocar na carta, né? Tem uma parte dela que eu falo isso. Eu levo a sacola do aprendizado, mas eu não quero nem relatar tudo aqui que eu vivi. Então, o que eu consegui escrever, eu registrei, né? E, bom, esse é um momento onde o nosso sol, olha que importante, porque o que eu vou dizer para vocês agora, em 2022, eu não fazia a menor ideia. No entanto, eu citei a importância do sol na carta, né? O nosso sol, nesse momento, ele está servindo como um grande chakra, como um grande portal. Ele está recebendo energias e ele está emanando essas energias que ele recebe para os seres em ascensão, independente do nível ascensional, tá? E independente do ser vivo, ok? Que aqui não é só sobre a humanidade. Gaia é a principal receptora. Então, nesse momento, estar exposta ou exposto ao sol é como se você estivesse se levando para o recebimento da cura, da clareza, da intuição, da instrução que você precisa, tá? E às vezes, na verdade, você só precisa de um abraço, de um silêncio, de um sentimento de amor. E isso você também recebe quando você coloca-se na frente do sol, coloca o teu corpo exposto ao sol e com isso também consegue colocar os pés no chão. Porque eu sei que dentro desse meio da espiritualidade a gente tem muito esse movimento do olhar para cima, do entender que essa ajuda vem do alto, desconsiderando que a gente está ainda vivendo uma encarnação e que a gente precisa sim reforçar a nossa vida material aqui para que a gente consiga vivê-la com prosperidade, com felicidade, sendo esse ser autossustentado. Então, esses pés no chão, eles simbolizam essa conexão com Gaia, que também está recebendo do alto. Então, é um ancoramento, literalmente, onde você se ancora na terra e se ancora no céu. Você é o ponto no meio disso. Mas tem sustento para você em cima e embaixo. E nesse momento não tem nada inferior. Então esse embaixo não é inferior ao que está em cima. Tudo está em conexão. Uma outra informação vinda através de canalização que eu tive acesso, que foi e está sendo muito importante para mim, foi uma ativação e incorporação da luz enviada pelo amigo estelar Valir da Federação Galáctica.
Nos últimos meses, todos os dias pela manhã, eu tenho feito essa ativação. E eu vejo milagres todos os dias acontecendo. Milagre para mim, hoje, não é mais algo raro. É algo já esperado pela minha alma. Eu já tenho essa confiança nos milagres. E desde que eu venho fazendo essa ativação, né, essa incorporação da luz, que inclusive eu deixei no áudio anterior, tá? Eu gravei, para quem perdeu essa canalização, eu gravei para quem quiser ouvir todos os dias. Tem uns minutinhos, acho que são menos de 4 minutos, mas tem me feito mais do que bem. Tem reunido todos os fractais da minha alma. Acho que só quem faz a ativação, porque é uma experiência particular, né? Só quem faz a ativação sabe da bênção que é. Então, eu disponibilizei para vocês. Deixei também escrito, né, na legenda, porque também tem uma outra opção, tá? E essa é uma opção que eu particularmente faço. Eu escrevi num papel a ativação e eu coloquei abaixo do meu travesseiro. Daí todos os dias, assim que eu acordo, que eu dou assim minha primeira respiração consciente, eu pego esse papel, coloco as mãos no meu coração e eu faço a ativação. Então, é uma dica para vocês, independente de estarem passando pela noite escura da alma ou não, fazer essa ativação para que você vá liberando a densidade e deixando o seu corpo mais sutil com a entrada da luz, tá bem? Então, minha irmã, meu irmão, eu espero que esse áudio tenha feito sentido para você. Eu espero do fundo do meu coração que você não desista de você. Muito pelo contrário. Existem fontes que falam que essa encarnação, ela foi muito desejada, tá? E que os seres que estão aqui nesse momento foram criteriosamente escolhidos devido às suas condições de superação. Então, olha para você, tá? Olha para você. Agora, não olha de uma forma resumida como se você estivesse aqui unicamente como humano ilimitado, tá? Olha para você como um ser que foi escolhido devido à tua capacidade de estar aqui, a tua capacidade de superação para conseguir estar aqui. É importante, tá, que você saiba que o teu eu superior é o teu eu que sabe tudo. É o teu eu completo que está olhando esse fractal inferior, que é você, e está te mandando as coordenadas. Então, eu encerro a carta falando que a resposta está dentro, exatamente por isso, né? Porque às vezes, né, houve momentos aqui na Terra e na vida que a gente se desesperou e entrou em oração e pediu para todo tipo de santo e tudo aquilo, entrando naquela energia do descontrole. Só que agora que a nossa consciência ela deu mais uma acendida, né? A nossa consciência expandiu um pouco mais, a gente já começa a entender que a gente só veio aqui porque antes foi feito um acordo de alma, tá? Então, o que é que acontece? Tudo que tá para acontecer, tudo que tá acontecendo e tudo que tá para acontecer na tua vida, o teu eu completo, que é o teu eu superior, já sabe. Porque foi ele que fez. E quando eu falo ele, eu tô falando de você. Você orquestrou a tua encarnação aqui.
Mas Bruna, às vezes eu tô tão infeliz, como é que eu orquestrei essa infelicidade para mim? Às vezes é só um desequilíbrio, tá? É só um desequilíbrio ali na tua parte emocional ou na tua parte mental. Porque quando você faz o exercício diário, tá? Seja no horário que for, se for assim que você acorda, se for assim que você vai dormir, ou se você tem um tempo mais flexível, é um momento ali à tarde, um momento de conexão com você e com os astros, tá? Com a Mãe Terra, com as estrelas, com a Lua, com o Sol. Quando você está nesse momento, você consegue a força para relembrar através desse momento presente, através dessa respiração consciente que é feita nesses momentos. Por isso que é tão importante, né? Essa semana eu tava pensando, né? Tava refletindo, nossa, como as necessidades básicas do ser humano mudou agora. Porque antes, né, existia uma listinha ali de necessidades básicas muito mais voltada para o campo material. E hoje, em tempos de ascensão, a lista da necessidade básica é tomar muita água, né? É tentar ancoramento, né, aterramento todos os dias. É tomar banho solar todos os dias. É fazer algum tipo de estudo espiritual, seja ouvir uma canalização, seja estudar antigas civilizações, o que for, o que a tua alma pedir. Toda semana, pelo menos. Então, as necessidades básicas, elas mudaram bastante. Eu espero que você esteja atento a isso. Porque se você não estiver se dando a necessidade básica, significa que talvez você esteja caminhando para essa noite escura da alma, ou talvez você já esteja um pouco nela, tá? E se você, como eu, conseguiu sobreviver a ela, superá-la, eu fico feliz por você. E se você tiver essa vontade também no seu coração de deixar aqui no seu comentário, para que você dê força, fortaleza para nossos irmãos e irmãs que ou estão passando por isso ou irão passar por isso, né? Então, voltando aqui, né, a falar do Arcanjo Miguel e do Comandante Asta Sharon, em algumas canalizações foi falado que é importante a gente dividir nossas experiências para que a vivência do outro não seja solitária, né? Para que ele tenha referências de sobrevivência, né? De pessoas que sobreviveram a isso, de pessoas que estão bem. Quando eu falo para vocês que quem está falando aqui no áudio é uma outra versão, que não é a mesma daquela carta, mas que elas estão entrelaçadas porque uma, né, a ascensão de uma dependia da coragem da outra de passar pela noite escura, é real, sabe? Eu tô aqui, eu sou o resultado da noite escura da alma e eu vim tocar o teu coração para que você tenha esperança em si mesmo, para que todas as palavras de amor, o carinho, o acolhimento, o desejo de bem que você dedica às pessoas, ou à humanidade, ou ao teu filho, ou ao teu animalzinho de estimação, que você tenha essa mesma compaixão e amor por você. Porque o momento que você está vivendo, ele pode não ser fácil, mas a tua alma, ela confia plenamente, até no teu eu inferior, a tua alma confia. Então, eu vou me despedindo aqui de vocês, agradecendo por terem ouvido até aqui, emanando muita luz, muito amor, que vocês se sintam muito acolhidos e que vocês possam dividir essa luz com outras pessoas, mas, em primeiro lugar, tentando se centrar primeiramente, né? Você primeiro tentando fazer por você, porque você vai emanar isso. Então, nunca ache que é um egoísmo fazer logo por você, porque você sendo um ponto, você sendo uma âncora, você consegue irradiar. Então, todo mundo sente através de você, mas se cuida. Lembra das palavras do nosso mestre,
Amai ao próximo como a ti mesmo. Então, o a ti mesmo vem antes. São palavras do nosso Mestre Jesus. Tá bem? Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Eu sou, nós somos a nova era.